Então, pessoal, nós vamos apresentar a inserção de árvore B+. Conceituando um pouco para vocês estarem por dentro um pouco da inserção, nós temos que definir uma ordem da árvore, o nodo, como ele fica, a hash e o offset. Nós vamos conceituar isso um pouco para vocês. A ordem ela é definida pelo número de elementos que possuem a árvore B+. Por exemplo, se eu definir uma árvore de ordem 3, isso significa que ela vai ter 2 filhos. A ordem ela vai ter... Não, começa agora, vamos começar. História. Define o número de elementos que possuem uma árvore. O número de elementos é dado por ele menos 1. É que eu não estou acompanhando o vídeo. Então, pessoal, nós vamos apresentar para vocês a inserção da árvore B+. Nós vamos trazer alguns conceitos de inserção aqui para vocês. O conceito de ordem, nodo, hash e offset também. O conceito de ordem, ele define o número de elementos que possui uma árvore B. O número de elementos é dado por n-1, onde o número n é o número de ordem. Compreendendo o número de nós e filhos que uma árvore pode ter também, um nodo pode ter. Exemplo, se eu tenho uma árvore de ordem 3, eu vou possuir n-1 elementos, então vai ficar 3 menos 1, eu vou ter 2 elementos em cada nodo. E esse nodo de 2 elementos pode possuir no máximo até 3 filhos. Então, pessoal, o nodo, na árvore B+, o nodo deve estar preenchido com no mínimo 50% dos elementos. Ou seja, o nodo com capacidade para 6 elementos, ele deve estar preenchido com no mínimo 3 valores e com no máximo 6 valores. Se ultrapassar esse limite de 6 valores, a árvore é rearranjada. E se ele não preencher também os 50%, a árvore tem que ser rearranjada da mesma forma. O hash. A tabela hash ela é utilizada para otimizar o método de busca, ou seja, utiliza uma função para espalhar os elementos em uma tabela. Ela permite a associação entre valores e chaves, onde o valor, a chave, é a parte da informação que compõe o elemento e o valor é a posição do índice do array. Ou seja, a partir de uma chave, nós podemos acessar de forma rápida uma determinada posição do array com um custo O de 1. Ou seja, nesse exemplo, como foi dado em aula para o trabalho, a nossa chave que nós denominamos aqui é DA, onde que foi transformado em um conjunto de bits, e esses bits são alocados em um vetor de forma não ordenada, como vocês podem ver aqui, A, no C, e quando eu acesso essa informação, eu vou até aqui no meu vetor, no meu array, e busco direto a posição C, e quando eu chego na posição C, eu já tenho a informação que eu quero no meu arquivo CSV, que é, por exemplo, que nós estamos trabalhando. Então essa é a função da tabela hash. Por que se usa hash nesse nosso algoritmo, pessoal? Para você poder inserir diferentes tipos de dados na árvore. Por exemplo, string ou inteiro. Então, pessoal, o conceito de offset. O offset é uma estrutura que armazena o byte inicial da informação que nós estamos buscando. Na busca na árvore B+, assim que a gente encontrar uma nova folha correspondente à chave que nós estamos procurando, nós vamos ter acesso a um offset que guardará o byte de onde nós começaremos a ler do arquivo ou do disco rígido. Aqui no nosso caso é do arquivo mesmo. O byte inicial de leitura. Então, a partir daquele byte, nós teremos a informação que estamos buscando. Então, pessoal, trazer para vocês aqui o conceito sobre a árvore B+, né? Nós disponibilizamos um fluxograma junto aqui para vocês estar acompanhando como acontece a inserção de uma árvore B+, para o trabalho de estrutura de dados. Então, seguindo o fluxograma, nós propomos aí uma árvore de ordem 3, a inserção de alguns números e também uma anotação que na inserção, se for folha, ele já cria um offset, ele já está implícito na inserção isso. Então vamos começar.
Se verificar o nosso fluxograma, ele diz que tem a leitura, o início, né, a leitura, e a hash, e ele verifica se a árvore é nula ou não. Então, no caso, nós temos a nossa árvore e o nosso ponteiro definido como nulo, né? Então, pelo fluxograma, se sim, ele vai criar uma raiz e vai inserir o primeiro número, o primeiro nó. Então, no caso, o nosso é o 80. Então, ele vai fazer o seguinte, vai tirar esse nulo e vai substituir pelo número 80, que foi o valor passado para o nodo. Ok. Verificou e inseriu. Vamos para o segundo número agora. Ele vai verificar o número 2, que é o próximo proposto para inserção. Ele vai chegar na nossa estrutura aqui, ele vai verificar, é uma árvore nula? Não, a partir de agora não é mais uma árvore nula. Então ele vai chegar no nosso caso de pesquisa e ele vai verificar direita ou esquerda. Como o 2 é menor que o 80, ele vai ficar aqui. Ele verificou se tem espaço, né? A princípio ele é uma folha, sim, ele é uma folha, como nós definimos ele como folha, ele tem espaço, se sim, ele inseriu aqui no nodo. Lembrando que nós podemos ter dois espaços com um nodo, uma árvore de ordem 3. Certo? Passando do 2, vamos para o próximo número, que é o 28. O 28, ele vai inserir, vai fazer a leitura, vai vir na nossa caixa de pesquisa e vai verificar. 28 é menor que o 2 ou é maior que o 2? Não, ele é entre 28 e 2. O que acontece? O que ele vai fazer? Ele vai verificar, é uma folha? Sim. Ele tem espaço para inserção? Não. Ele tem um pai? Não. Então o que vai acontecer? Ele vai criar um nodo pai. Simplesmente ele vai jogar aqui e vai criar um nodo pai. Certo? Criou um nodo pai. Ele vai verificar se o nó inserir é folha. É esse aqui que nós queremos inserir o 28. Ele é a folha? Sim. Se ele é folha, ele cria um nó folha ao lado desse. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar aqui do lado do 80 e vai criar um novo nó folha aqui para ele, certo? Criando esse nó folha, ele vai verificar o nó a inserir, agora que ele criou o nó folha, ele vai passar por esse novo nó um elemento central mais os maiores elementos. Então, o nosso elemento central é o 28, que seria o ordem menos 1 dividido por 2, e ele vai pegar esse 28, vai passar para o novo nó, e também os elementos maiores que 28. Então, vai ficar nessa forma a árvore. Só vamos colocar aqui mais para ficar mais centralizado. Então, a nossa árvore ficou dessa maneira aqui. Seguindo, então, ele vai verificar, o nodo em questão, ele é folha? Sim, se ele é folha, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o menor nodo desse nó em questão, que é esse aqui que nós estamos tratando, e vai passar o menor valor para o pai. O pai tem espaço para inserir? Sim. Então ele vai simplesmente inserir aqui, que deixou a nossa árvore ordenada. Elementos menor que 28, 2, e maiores ou igual a 2, a 28, 28 e 80. Certo. Vamos agora colocar o próximo valor, que é o 29. O 29 ele vai na nossa caixa de pesquisa e vai verificar. 29 é menor ou maior que 28? É maior. Chega aqui nessa raiz e ele vai verificar. Tem espaço para armazenar? Não, não tem espaço. Ele tem um pai? Tem. Se ele tem um pai, o que ele vai fazer? Verificar. Esse nó que nós queremos inserir é folha? Sim. Se ele é folha, ele vai criar um novo nó folha. Pela condição que nós temos no nosso fluxograma. Ok, criou um novo nó aqui. Criando esse novo nó, ele vai verificar agora. Ele vai passar para o novo nó o elemento central e os maiores. O elemento central por ordem menos 1 dividido por 2 é 29 e maior que ele é o 80. Então ele vai simplesmente pegar esse novo nó. Lembrando que tem que estar dentro do nosso algoritmo, ele já vai estar ordenado, né? Então já vamos aqui fazendo a ordenação também. E ele vai ficar proposto desta forma. Só que aí ele vai verificar ainda. O elemento ou nodo que nós estamos em questão, esse aqui, ele é folha? Se sim, o que ele vai fazer? Ele vai passar o menor elemento para o pai. Qual o menor elemento em questão nesse nó? É o 29. Então ele vai pegar o 29, só fazer aqui o 29, e vai passar o 29 aqui para cima para o pai dele também. Verifica, tem espaço para armazenar? Tem. Então ele só vai armazenar o nó, armazenar o valor no nodo. Ok. Passado 29, nós vamos para o elemento
31. O elemento 31 ele vai na nossa caixa de pesquisa, vai passar por ela, vai vir aqui na raiz, menor que 28 não, maior que 29 sim, vai descer, maior que 29 sim, menor que 80 sim, então ele vai ficar nessa posição. Ok, ficando nessa posição ele vai verificar, tem espaço para armazenar? Não. Ele tem um pai na nossa condição? Sim, ele tem um pai que é esse aqui. Ele é um nó folha, onde nós queremos inserir? Sim, esse é um nó folha, então nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo nó folha. Ele vai jogar aqui para o lado e vai criar um novo nó folha. Depois que ele criou um novo nó folha, ele vai fazer o que? Ele vai pegar o elemento central, que é o 31 e maiores, e vai passar para o novo nó. Então vamos tirar esse aqui e vamos passar um novo nó que vai ficar na ordem de 31 e 80. Então ele criou um novo nó. Ok, criou um novo nó, ele vai verificar. Esse nó em questão é folha que nós estamos tratando, que nós adicionamos agora? Sim. Se ele é folha, ele vai passar o menor valor do nodo para o pai. Ou seja, ele vai passar o valor de 31 para o pai também. Então, criando aqui, ele vai passar para o pai aqui. Opa, mas verificamos a nossa condição se tem espaço para adicionar ou não. No caso, nós estamos verificando aqui que não tem espaço. Então ele vai verificar. Ele tem um pai aqui? Não, ele não tem um pai. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que criar um novo nó pai, segundo as nossas condições. Vamos verificar se fica aqui no vídeo. Vamos abaixar um pouco essa árvore. Só jogar aqui para baixo, para ficar mais nítido. Essas são as raízes folhas que nós criamos. Esses são os elementos em questão que nós estamos trabalhando agora. E esse é o nó raiz que nós acabamos de criar nesse momento. Ok. Aí criou o nó raiz, ele deixa quieto por enquanto esse nó. E ele vai verificar. O nó a inserir é folha? Ou seja, nós estamos tentando inserir o 31 aqui. Ele é folha? Não, ele não é folha. Então o que acontece? Ele só cria um novo nó não folha. Então ele vai pegar aqui, tirar o 31, vai criar um nó folha. O 31 ele ficaria nesse sentido. Então ele vai fazer pela condição do nosso fluxograma, ele vai passar o menor nodo, o elemento do meio do nodo, o elemento central, e o maior em questão para o novo nodo. Então ele vai pegar o 29 aqui e o 31 e vai passar para esse novo nodo que nós criamos, certo? Aí o que acontece? Ele vai verificar aqui na nossa tabela. O nó em questão que nós estamos verificando, ele é folha? Sim, ele é folha. Não, ele não é folha, desculpe. Aqui não é folha. Então ele vai fazer a seguinte condição. Ele vai passar o menor valor do nodo para o pai e apaga esse valor. Então nós só vamos tirar ele daqui, passar o 29 para aqui, para essa posição, e está criada a nossa árvore, ela está organizada. Ok. O 31 já foi, agora vai o número 4. Então nós vamos pegar o 4, marcando aqui. Ele vai descer, ele vai verificar a caixa de pesquisa. Ele é maior ou menor que o 29? Ele é menor, maior ou menor que o 28? Menor. Ele vai chegar aqui no 2. O 2, como ele é um nó que está sozinho, o 2, e ele é uma ordem 3, dividido um n-1, então ele tem espaço. O que ele vai fazer? Simplesmente ele vai adicionar aqui e vai aceitar o 4, ok? Não mudou a estrutura da nossa árvore. Então ele vai pegar o número 150, que é o próximo número proposto. Ele vai verificar. Pegou o número 29, olhou 150, seguindo o nosso fluxograma pela caixa de pesquisa. Ele é maior ou menor? Ele é maior. Chegou aqui no 31, ele é maior também. Então ele chega nesse nodo. Ele vai verificar, tem espaço para armazenar? Não. Ele tem um pai? Sim, ele tem o 31, que é o pai dele. Se ele tem um pai, esse nó que nós estamos tentando inserir é raiz? Sim, esse nó que nós estamos tentando inserir é raiz. Então o que vai acontecer? Ele vai criar um novo nó raiz, certo? Eu vou trazer a árvore um pouquinho mais para o lado para vocês conseguirem acompanhar certinho. Então esse é o primeiro nó, esse é um outro nó. Aqui é o 29, que é um outro nó também. E aqui o nó em questão que nós estamos trabalhando aqui.
Então ele verificou, é um nó raiz, sim, ele tem pai, sim, ele é um nó folha, sim, então ele vai criar um novo nó. Criando um novo nó, ele vai ficar aqui. Esse é o novo nó. Então, pela condição do nosso fluxograma, ele vai passar para o novo nó o elemento central e maior. Então ele vai passar o 80 e o 150 para o novo nó. Então vamos reorganizar aqui a nossa árvore e ficou desta forma aqui. Certo? Ou seja, agora ele vai para a próxima condição do nosso fluxograma. O nó em questão é folha, esse aqui que nós estamos trabalhando, lembrando sempre. Ele é folha? Sim. Se ele é folha, ele passa o menor valor do nodo para o pai. Então o menor valor em questão é o 80. Ele vai verificar, tem espaço para armazenar ao lado do 31? Sim, como ele é um nodo que possui até 2 elementos, ele está com um sozinho, então ele comporta a adição de mais um elemento sem problemas e não mexe na estrutura da nossa árvore. Certo. Agora que nós adicionamos o 150, vamos para o número 7. Certo? O 7, ele vai verificar na nossa caixa de pesquisa. Ele vai chegar na nossa caixa de pesquisa, no nosso fluxograma, aqui no 29, ele vai ficar, é maior ou menor? É menor. Menor que 28 ou maior? Menor. Ele está entre 2 e 4, certo? Ele seria maior que 4, ele vai ficar nessa ordem aqui. Então o que acontece? Ele vai fazer, ele vai verificar, tem espaço para armazenar? Não. Ele tem um pai? Sim, o 28 é o pai dele. Ele tem o nó inserir que nós estamos tentando aqui, é folha? Sim, ele é folha. Então ele vai criar um novo nó folha. Então só vamos organizar aqui um pouquinho, deixa eu ver até onde dá para vir. Até aqui. O 2 e o 4 pertencem a esse nodo e o 7 está tentando ser inserido aqui. Só vamos jogar um pouquinho mais para o lado. O 29 é um nodo, o 31 é o outro nodo e o 29 é outro nodo. O que nós estamos tentando montar agora é um outro nodo que vai estar aqui. Certo? Ele criou um nodo vazio e ele vai fazer o que? Ele vai pegar o elemento central, que é o 4. Vai ser o ordem menos 1 dividido por 2. Vai passar o elemento central mais os elementos maiores para o novo nó. Para o novo nodo, para o novo nó. Então vai ficar nesta ordem aqui. Então, criamos esse nó aqui, o 4 e o 7, e ele vai fazer mais uma verificação. Ele vai verificar o nó em questão que nós estamos aqui é folha. Sim, esse nó que foi criado agora ele é folha. Então ele vai fazer o quê? Vai pegar o menor elemento, que é o 4, e vai passar para o pai. Então ele vai pegar o elemento, ele vai verificar. Tem espaço para adicionar? Tem. Então simplesmente ele vai vir aqui e colocar o 4, que é o número em questão, no nodo pai. Lembrando sempre que ele fica, todo número que está na raiz ele vai ter que ter aqui para encontrar ele. Ou seja, o 29 está aqui, 28 aqui, 4 aqui, 31 aqui e 80 aqui. Certo. Ok. Seguindo agora nós temos o número 8. O número 8 ele vai na nossa caixa de pesquisa. Segundo o nosso fluxograma, ele vai verificar, é menor que 29, ele é entre 4 e 8, ele vai vir aqui e está aqui. Certo, ele vai adicionar o 8, aí vamos verificar aqui, pela nossa pesquisa, o que vai acontecer. O 8, ele tem espaço para inserir nesse nó? Não. Se ele não tem espaço, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui. Ele tem um pai? Sim, ele tem esse pai aqui. Ok. Ele tem esse pai, ele vai verificar. É folha? Sim, o nó que nós queremos inserir é folha. Então, ele vai criar um novo nó folha. Então, só vamos ter que dar uma reorganizada na nossa árvore aqui. Esse é um nó. Esse é o outro nó. Essa é uma questão que nós queremos adicionar. Esse 28 é um outro nó, 29 é um outro nó. E ele vai criar um novo nó folha aqui. Certo. Criou um novo nó folha e ele vai fazer o quê? Vai passar para o novo nó os elementos central e maior, que seriam o 7 e 8. Então ele vai criar um novo elemento aqui, um novo nó, vai passar o 7 e o 8 para esse novo nó. Certo. Agora o que acontece? Ele ainda vai ter mais uma verificação. O nodo em questão ele é folha. Esse que nós estamos trabalhando aqui. Sim, ele é folha. O que ele vai fazer? Ele vai passar o menor elemento para o pai. Ok.
Passando o menor elemento para o pai, ele ficaria aqui, certo? Tem espaço, segundo o nosso fluxograma, que é questionado? Não, não tem espaço. Ele tem um pai para inserir, um pai aqui? Sim, ele tem o 29, que é a raiz, e é o pai do 4 e do 28. Ele tem espaço? Não. Como eu falei, tem um pai? Sim. Se ele tem um pai, aonde que nós vamos inserir aqui? É folha? Não, ele não é folha, ele é um nó central. Então o que acontece? Ele vai criar um novo nó, não folha. Ele vai pegar aqui e vai criar um novo nó folha aqui. Ele criou um novo nó folha, ele vai fazer o que? Ele vai passar o elemento central, que é o 7 e o 28, o elemento central e o maior, para o novo nó. Então ele vai ficar nessa ordem, tirando aqui o 7 e o 28, e vai ficar nessa ordem. E aqui vindo ele tem mais uma verificação. O nodo em questão, ele é folha? O nodo em questão é esse nó aqui. Ele é folha? Não. Então, como ele não é folha, ele vai acabar passando o 7 para cima. Nessa condição que nós temos no fluxograma, ele passa o menor valor do nodo e apaga o menor valor do nodo. Então ele vai tirar daqui e vai passar para o nó pai. O nó pai, ele tem espaço para inserir? Sim, ele tem espaço porque ele é de ordem 3, então consigo colocar dois elementos. Então ele fica nessa ordem aqui. Então, verificando, o nó, ele inseriu o 7. Agora vamos, o 8, desculpa. E aí falta inserir mais um número, que é o 1, segundo a nossa proposta. O 1, ele vai verificar na nossa raiz, ele é maior ou menor que o 7? É menor, menor que o 4 e menor que o 4 e o 2. Aqui ele vai verificar no 2. O 2 tem espaço para inserir? Tem, porque ele é de ordem 3. Opa, post-it virado. Então vamos criar um novo. Aqui o elemento 1. Ele vai vir aqui e simplesmente vai inserir segundo o nosso fluxograma. Então, ele ficou essa árvore com os números propostos que nós fizemos nesse sentido. Só lembrando então que a ligação das nossas raízes, os aponteiramentos, né, eles ficam nesse sentido. Aqui o 7 é ligado menor que o 4, o 28 é entre 7 e 29 e o 31 é maior que o 29. 31 e 80 é maior que o 29. Ok. O 4 ele tem aqui, menor que ele, o 1 e o 2, e do mesmo tamanho que ele, o 2 aqui. O 28 ele tem a ligação que é o 7, menor que ele é o 7 e o 8, e igual a ele o 28. Depois nós temos o 31 e 80. Então ele vai ter menor que o 31, 29, o igual ao 31, 31, e maior que 80, o próprio 80 e 150. Então ele ficou com todas as ligações. Ó. Percebam que os números que estão aqui no andar de cima, eles estão todos na folha. O 4 está aqui, 28 aqui, o 29 aqui, o 31 aqui e o 80 aqui. Então era essa a inserção que nós temos aí. Se vocês quiserem propor qualquer número que for inserir, ele vai passar por esse caso de teste de inserção que nós fizemos por esse fluxograma. Nós vamos estar disponibilizando para download no mesmo link. E qualquer dúvida que tiverem é só entrar em contato conosco e nós passamos para vocês maiores informações, ok?